Mas, professor, para quem é a reabilitação diafragmática? Funciona para todo mundo? Tem um público que responde melhor? Para quem é? Beleza. Esse contexto de reabilitação diafragmática, eu trago para o ensejo da reabilitação muscular. Né? Não ficar preso... Eu sei, a diafragma o músculo. Sim. Mas quem é que vai se beneficiar? Aqueles pacientes que têm uma ou outra. Ou ele tem uma fraqueza muscular, ou seja, ele quando é estimulado, ele não responde a esse aumento, ou seja, ele não consegue prover, a sua capacidade ela é menor do que a sua demanda, ou quando aquele paciente tem um aumento de demanda que eu preciso reduzir a demanda, mesmo ele tendo boa capacidade. Então, vamos fazer uma analogia bem simples, que eu costumo dar de exemplos. Você é uma pessoa jovem, saudável, você pode sair daqui até a igreja de São Benedito caminhando, suportando seu peso corporal. Você não vai ter fadiga de musculatura antigravitária, de quadríceps, de tríceps sural, enfim, você caminha. Agora, talvez se você puser 150 quilos nas suas costas, você não vai conseguir chegar até a igreja de São Benedito, você vai fadigar. Então, aquele músculo que você não consegue ir até lá caminhando, vai ter que ser fortalecido, vai ter que ser trabalhado. Eu tenho que trabalhar. E aí, qual é a causa dessa incapacidade funcional? É periférica, é muscular, é da junção mioneural, é da condução ou é do estímulo central? Né? Ponto. Identifica para tratar. E o segundo, eu tenho músculos, eu tenho boas capacidades, eu tenho um bom drive, eu tenho boa força e boa endurance. Método simples de avaliar isso, a gente consegue avaliar drive, a gente consegue avaliar força e endurance facilmente. Ele tem boa endurance, mas ele tem uma capacidade ruim, é a impedância que está alta. Eu tenho que identificar qual é o aumento da impedância, Brian. Ele está descondicionado, ele tem uma hemodinâmica ruim, ele tem uma perfusão ruim. Aquele paciente que quando eu ponho ele para fazer atividade física, eu melhoro a ventilação pulmonar, mas eu não melhoro a perfusão simultaneamente, ele vai ter um distúrbio da relação VQ. Isso vai impactar na troca. Concorda? Eu melhoro a ventilação, não melhoro a perfusão, eu não vou ter uma troca. Então, eu tenho que condicionar o sistema cardiovascular. Ele não melhora a perfusão por quê? Ele tem hipocinesia, ele tem uma fração de ejeção ruim, ele tem comprometimento de pós-carga, ou ele tem problema de enchimento, ele tem problema de pré-carga. Identifica a causa para tratar. É aquele paciente que quando eu aumento a demanda ventilatória durante o esforço, ele aumenta a função perfusional, ele melhora, ele tem resposta hemodinâmica boa, ele melhora o cronotropismo, ele melhora o inotropismo, então ele melhora a força, a frequência, mas ele não melhora a ventilação. Por quê? É um paciente com DPOC, é um paciente quando ele aumenta a frequência respiratória, ele hiperinsufla e ele não consegue jogar lá para fora, então ele piora a ventilação durante o exercício. Doença neuromuscular. Doença neuromuscular, né? Que aí talvez vai precisar de suporte ventilatório, aquele paciente que responde bem, isso foi bem legal você tocar nisso, uma doença não vacina contra a outra. Eu tenho pacientes com pós-Covid que já tinham doença neuromuscular prévia, que faziam uso de bilevel para ventilar em situações pontuais, de aumento de demanda, e agora precisam otimizar isso. Aquele paciente tem privação de sono, tem apneia obstrutiva do sono, que tem que usar um CPAP para conseguir dormir bem, para no outro dia conseguir ter energia para caminhar, né? E a gente às vezes esquece disso. É aquele paciente que dormiu mal, ele não dormiu, ele passou a noite acordado dentro de uma UTI, por exemplo, e você quer fazer treinamento muscular respiratório com ele no dia seguinte, quando ele acorda, mas ele não dormiu. Ele fez febre a noite toda, ele estava com diarreia, ele estava com dor e o monitor multiparamétrico, 4 da manhã alguém vai lá e colhe um angaço, que eu acho um crime, 4 da manhã, de forma eletiva, é um acesso, é um medicamento, na hora que ele estava dormindo, o remédio. Como é que você vai conseguir treinar músculo de um paciente que não conseguiu ficar em repouso? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que a humanização do serviço de saúde vem muito disso. Às vezes eu tinha aquela, no começo a gente sempre quando é novo quer fazer tudo, sabe? Vamos estudar paciente à noite e tal, e depois, poxa, calma, será que o ideal é estudar um paciente 2 da manhã, sendo que eu poderia esperar ele, deixar ele dormir às 7 da manhã, onde eu tenho melhor monitorização, mais vigilância da equipe, quer queira, quer não, uma UTI tem que ter monitorização e vigilância, mas você sabe que uma UTI 2 da manhã tem uma vigilância humana menor do que 8 da manhã. Então, tudo tem seu tempo. E aí eu penso muito nisso. Trabalhar fortalecimento diafragmático. De novo, esse é um ponto muito importante.
num paciente que precisa, mas que tenha condições clínicas de fazê-lo. Os pacientes são mal nutridos na UTI, você sabe disso. Os pacientes têm uma dieta ruim. Os pacientes com estados hipercatabólicos, que têm uma proteólise enorme, eles precisam de suporte proteico. Como é que eu vou conseguir fortalecer músculo? O paciente que tem uma depressão enorme tem dificuldade de assimilação. Porque a mesma inflamação que a COVID traz a nível pulmonar e vascular, causa a nível de trato digestório, né? Eu tenho inflamação pancreática na COVID, né? E a inflamação pancreática compromete a liberação, por exemplo, de insulina. Por isso que eu tenho muitos pacientes que tornam-se diabéticos pós-COVID, como também a parte exócrina do pâncreas é comprometida. O pâncreas libera a lipase pancreática. Então, se você tem inflamação pancreática, você tem comprometimento da liberação da lipase. Qual é a consequência disso? Você tem dificuldade de extração de nutrientes no trato digestório, no intestino delgado. E aí, eles são desnutridos. Eles são desnutridos. E você quer fortalecer músculo num paciente desnutrido, que se alimenta mal. Não vai. Não vai. Então, olha a complexidade do que é o treinamento muscular respiratório. E aí eu vou trazer agora um ponto que eu não posso deixar de falar, senão eu esqueço. A carga imposta, que muitas vezes é submáxima. Por quê? Porque a gente avalia errado. Mais uma vez, a gente tem a diferença é maior do que 30%. Quando você faz uma manovacometria, simplesmente pedir o paciente para expirar até o volume residual, né? E fazer uma inspiração, né? Claro, fazer um esforço inspiratório com a válvula ocluída, já que a atividade é isométrica. Quando você dá uma pausa de 50 segundos a 1 minuto, você tem mais de 30% de ganho da API máxima. Então, se eu simplesmente prescrevo o valor de carga com base num percentual da API máxima nesse teste convencional que a gente costuma fazer, a carga imposta é sublimiar. Aí você junta essa carga baixa, sublimiar, com má nutrição, com paciente com dor, com paciente que não dorme, com inflamação persistente, qual é o desfecho? Ele não ganha, ele não ganha. Então sai aquele paciente com caquexia mesmo, ele perde muita massa muscular e ele perde, consequentemente, muita força. E aí é um paciente que toda a reserva dele, Brian, está sendo usada numa situação de repouso. Como é que esse paciente vai conseguir ser submetido a protocolos funcionais para botar ele em pé, sentar, para deambular, para correr, para botar uma bicicleta no esteiro? Ele não responde. Ele não responde. Ele não responde. E aí o sistema começa a mostrar, olha, se ele não consegue aumentar a demanda, aí os níveis de oxigênio no sangue caem, os níveis de CO2 aumentam, ele começa a fazer acidemia, lança mão de metabolismo glicólise não oxidativo, produz ácido lático pra caramba. Tanto é que é um índice prognóstico para mostrar a gravidade da doença e a capacidade de recuperação, o nível sério de lactato. Esses pacientes é muito alto. Então, assim, respeito quando o paciente, doutor, eu estou morrendo de dor quando eu estou caminhando. Respeita isso. Coisa. Besteira, isso vai passar. Não, isso é sério. Eles têm uma perfusão ruim. Então, ele já tem uma troca ruim, uma relação VQ ruim, uma função muscular pulmonar ruim, e aí tem uma perfusão péssima, então quase não chega, e uma capilaridade ruim. Então, quase não chega oxigênio nesse músculo periférico. E você põe ele para fazer uma esteira. Ele vai lançar mão de metabolismo glicolítico não oxidativo. Então, é ácido lático para tudo que dá lugar. É dor, né? Que aí eles, tem um que faz febre por dor. Faz febre por inflamação, né? Eita, Saulo, começou a fisioterapia hoje, estou fazendo febre. Será que eu estou com a doença de novo? Não, não é infecção. A gente vê o leuco, nem o leuco está tranquilo. É por inflamação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? E isso, mais uma vez, não fica preso só ao músculo estriado periférico, mas o axial também. O diafragma também sofre com isso. O diafragma sofre com isso também. Tem que ser analisado, tem que ser mais. O diafragma tem que ser respeitado. Né? E vejo, Brian, infelizmente, mas isso é um processo, está mudando. Poucas pessoas falam sobre isso. A gente discute muito pouco o diafragma enquanto músculo dentro do processo de recuperação funcional. O que é que a gente está vendo nas Olimpíadas em pacientes de alto rendimento? Trabalhando em TMI, você não percebe? Cada dia está mais claro e evidente. Muitos pacientes não conseguem melhorar a performance em um determinado tipo de exercício, de esporte, porque eles são limitados sob uma perspectiva de ventilação pulmonar. Então, eles gastam muita energia para suprir o diafragma e aí, evidentemente, vai faltar em outro sítio, que é aquele sítio que ele está tendo atividade esportiva de alto impacto, de alta intensidade. Né? E aí, eles conseguem melhorar o rendimento quando melhora a performance muscular. E eu falo, melhorar a performance é o quê? É trabalhar cada vez mais, cansando-se cada vez menos. É otimizar a contratilidade. É quando você trabalha o diafragma, quando você
estimula o diafragma adequadamente, o alonga adequadamente, melhora o seu ponto ótimo de contratilidade, ele consegue trabalhar mais gastando menos, porque você recruta um maior número de unidades motoras. Então essa capacidade que a gente... Isso aí que se faz com o quê, Brian? Treinamento. Se faz um treinamento. Bem prescrito, né? Bem prescrito. Treinamento com exercício. Você falou um ponto importante, exercício físico. É diferente de uma atividade física. A atividade física ele sai para caminhar na rua. Isso é uma atividade física. Não, é exercício prescrito. É protocolo. Eu tenho que dosar a intensidade, a frequência, a duração, o tipo de exercício. Isso, e não esquecer do princípio da progressividade. Ele vai ganhando condicionamento. Eu não posso manter a mesma carga que ele estava 3 semanas atrás, 4 semanas. Então eu tenho que reavaliar esse paciente constantemente para sempre dosar uma carga. E parece, não gosto muito de ficar em valores percentuais fixos, parece que uma dosagem de 30% do valor de PI máxima, quando eu mensuro a PI máxima adequadamente, parece ser uma carga interessante para se começar os protocolos de TMI com resistores de carga linear pressórica, claro, né? Se a gente tivesse um resistor isocinético que fosse ajustando de acordo com o grau de encurtamento, seria fantástico. Mas aí a gente tem a questão da custo-efetividade, né? Um resistor isocinético, o valor lá em cima é bem mais caro. E Saulo, me fala assim, o profissional que trata esse tipo de paciente, né, com essas disfunções diafragmáticas, pulmonares e sistêmicas, no que ele precisa ser bom? Anatomofisiologia cardiovascular, respiratória, neurológica e renal. É a base. Eu costumo dizer, não é um Começa tripé, na base, né? É a base. A gente nunca vai ainda hoje, fugir dessas prerrogativas básicas. E é muito bom você tocar isso, porque essa visão tem que ser holística. A gente tem que entender, porque não adianta eu querer aprender simplesmente um protocolo. Vou seguir um protocolo que o hospital tal segue. Está aqui o protocolo de mobilização progressiva. A gente usa o IMS, uma escala, eu estratifico em 4 níveis, ele tem um IMS de 1, vai ficar no nível 1. Só vou fazer exercício passivo, tudo bem. Eu costumo dizer qual é o grau de complexidade, Brian, da prescrição de um protocolo de exercício físico. Não é tão complexo. Impor carga a um músculo não é tão complexo, você concorda? É algo simples, impor carga ao músculo. O diafragma impõe um resistor de carga. Só para você ter uma ideia, deixar um paciente deitado em decúbito dorsal, e se eu colocar um peso no abdômen e pedir para ele respirar, para encher o peito e empurrar o abdômen, eu estou impondo uma carga ao diafragma, você concorda? Mas qual é o valor da carga? Qual é a intensidade? Qual é a magnitude? Eu não sei. Pra você ter uma ideia, antes chegou ao cúmulo das pessoas diminuírem a sensibilidade do ventilador, né? Dificultar o disparo como forma de treinamento diafragmático. Absurdo, né? Mas, enfim, é uma carga imposta ao mesmo. Então, o que é difícil? É saber o momento certo de instituir a terapêutica. É saber se esse paciente precisa disso. É avaliar o que é necessário para esse paciente para ele atingir um objetivo que ele almeja. Então, eu preciso que os meus objetivos sejam coincidentes com os objetivos do paciente. Esse é um ponto importante. E eu tenho que explicar isso. Muitas vezes, na primeira consulta, eu passo horas com o paciente conversando. Olha, o que você quer? Qual é o seu objetivo? E eu avalio, eu uso questionários simples. SF36 é um questionário genérico, né, de 8 domínios que eu uso muito nos pacientes com pós-Covid. Porque aí eu tenho uma dimensão de 8 grandes domínios, né? E uso, às vezes, questionários específicos para doenças crônicas como o San-George, que é usado para o paciente com DPOC. Eu uso muito também na Covid. E aí eu digo, olha, o senhor estava assim no início do tratamento, como você, mas pela sua visão, olha como é que você está hoje, assim. Aí não tem mais como ele dizer assim. É um critério objetivo, né? Eu pego dados subjetivos e objetivo e quantifico e mensuro. Isso é fantástico. Falta ao fisioterapeuta isso, Briano. Isso eu vejo. O fisioterapeuta não faz avaliação clínica e funcional. Olha, você percorreu 150 metros no teste de caminhada de 6 minutos. Pré-intervenção. Com 2 meses você está percebendo 400. E você ultrapassou 300, que é um marcador de mortalidade na Covid, na DPOC, desculpa. Tá? Que a gente não tem ainda na Covid as ainda, estratificações, né? Mas vai ter, com certeza vai ter. Então eu digo, olha, você, antes da reabilitação, você tinha um risco de óbito enorme nos próximos 2 anos. Porque tem correlação com mortalidade, a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Hoje, você está dentro do grupo de baixo risco. Está aqui, ó. E simplesmente não vou dizer, doutor, eu melhorei. Melhorei, não se melhorou. Você está aqui, você melhorou. Ou você não melhorou e a gente tem que mudar o plano terapêutico. Então, o fisioterapeuta que conhece bem a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, dos sistemas que são mais frequentemente acometidos nessas doenças de repercussões sistêmicas, né? O respiratório, o cardiovascular,
renal e neurológico. Então, o indivíduo que conhece bem a anatomia, porque se você conhece bem a anatomia, se você conhece bem a fisiologia, se você sabe qual é a função daquelas estruturas, você sabe como melhorar. Então, assim, eu nas minhas disciplinas de graduação, até nas aulas de pós, eu perco, entre aspas, na verdade eu ganho muito mais tempo fico focando na fisiologia. E aí, quando eu vou para terapêutica, é só uma aula de terapia de expansão? Porque se você aumentar o gradiente de pressão transpulmonar, você vai aumentar, esse pulmão expande. Então, você só expande com duas formas. Ou você aumenta a pressão negativa ao redor dele, ou você põe uma pressão positiva lá dentro. Tem outra forma de aumentar a expansão do pulmão? Não tem, só tem essas duas. Então, se você sabe o que é um gradiente de pressão transpulmonar, você sabe como expandir um pulmão. Acabou. Eu só tenho uma forma de remover secreção. Ou eu uso a gravidade, ou eu aumento o fluxo expiratório. Então, como é que eu aumento o pico de fluxo expiratório? Eu tenho que aumentar o flow by expiratório. Então, expande o pulmão para aumentar o recolhimento elástico e esse paciente vai jogar catarro para fora. Né? Então, assim, a gente tem que trazer aquilo para aquilo que é mais simples. Né? E, às vezes, as coisas mais simples são resolutivas. Então, se você tem essa compreensão, aí você vai ter uma assistência de qualidade, uma assistência resolutiva e nunca fugindo aos preceitos de que uma assistência resolutiva ela tem que ser agradável para você também que presta assistência. E aí você, então, assim, ética e qualidade assistencial, esse binômio só se justifica com o justo valor remuneratório. E a gente tem que... Verdade. Não podemos esquecer isso. Não. A gente tem que conversar muito sobre isso também. Né? E, Saulo, e tem alguma técnica de tratamento ou de avaliação que tu acha assim, que é muito difundida, mas que tu acha uma balela? Não vamos nem falar do Respiron e do balão, que já foi, né? Vê se tu acha outra aí, de avaliação ou tratamento que tu acha uma balela. Me preocupa muito, não é que não seja importante, mas me preocupa muito as estratificações dos pacientes dentro do contexto da pandemia pelo Covid, simplesmente em aspectos imaginológicos. Os pacientes muitas vezes vêm até mim e dizem assim, ele tem Photoshop, né? Ele tem 70% de comprometimento. Olha, ele tem 80%. Olha, eu tenho um paciente com 25% de área de comprometimento, que tem áreas de consolidação com uma troca gasosa péssima, que tem que ser entubado. E tem um paciente com 75% que está em casa em ar ambiente, sem suporte de O2 e passou pela doença. Então, esse é um ponto que eu queria deixar muito claro para a sociedade. Não fiquem presos apenas a percentuais de comprometimento imaginológico numa TC de tórax em paciente com Covid. Principalmente por quê? Porque o grau de comprometimento é, primeiro, ectoscópico. Quem dita aquilo ali é o radiologista. Então, tem uma diferença muito grande entre examinadores. Não tem nada na literatura. Isso foi uma forma de tentar, Triana, mostrar para a sociedade, olha, naquele mesmo paciente, o cara que tinha 30% na semana passada e hoje tem 70%, poxa, ele está em curva de piora, tudo bem, mas busca parâmetros laboratoriais e clínicos também associados a isso. Teve piora da troca, teve aumento da carga imposta ao sistema respiratório, teve piora dos índices prognósticos de atividade inflamatória, tudo bem, mas isoladamente ficar preso, como se dissesse assim, olha, quem tem acima de 50% tem que ser internado, quem tem menos não precisa. Esquece isso. Eu não posso ditar tratamento por métodos de avaliação meramente imagéticos. Quantos pacientes você já deve ter visto aqui que tem uma imagem de coluna horrível e que não tem sintomas álgicos ou funcionais, ao passo que aqueles que têm uma imagem, né, muito boa são extremamente clínicos sintomáticos. Então, isso precisa ser colocado em prática. A gente precisa separar a clínica desses exames São complementares. exames marginais, eles são marginais, eles marginam. Eu não desmereço, até porque eu bebo dessa água. Eu sou professor de imaginologia. Eu publico capítulos de imaginologia, de TC, de radiografia, mas eu não posso ficar preso a uma TC e achar que um paciente que tem 70% de vidro fosco, ele é mais grave do que quem tem 30% com áreas de consolidação com broncograma aéreo, que tem uma troca muito mais comprometida. Né? E Saulo, e todo nesse tempo de tratamento dessas pessoas, assim, que tu trata pessoas com comprometimento pulmonar, qual foi a tua maior descoberta? Todo esse tempo, não estou falando só nessa época aqui do Covid, que é relativamente recente, mas na verdade foi só uma... quando eu vim diretamente para a prática clínica, onde eu tinha os meus próprios pacientes e não estava mais vinculado a uma instituição, a gente só evidenciou de que realmente é isso que é a essência da reabilitação pulmonar. Foi uma afirmação. É uma afirmação. Só corroborou com aquilo que a gente tinha em papel e via na academia. O exercício físico é a grande arma da assistência aos doentes com comprometimentos cardiovasculares ou respiratórios.
seja em qualquer nível de atenção, seja no nível primário, secundário ou terciário. Eu só pude corroborar isso, porque muitas vezes, qual é a nossa expectativa, Breno? Pelo menos é com os alunos que trazem isso para mim. Eles acham, reabilitação pulmonar, eu vou tratar o pulmão, reabilitação cardíaca, eu vou focar no coração. E a gente foca no músculo periférico. E os resultados são fantásticos. Eu não consigo ainda entender como é que as doenças cardiovasculares ainda são as principais causas de morte no mundo, se elas são totalmente preveníveis, evitáveis, né? Com mudanças de hábitos, com uma alimentação adequada, mas sem dúvida o pilar, o sustentáculo para evitar e para tratar. Deixa de fazer. Então a gente está no UTI agora com residentes, com alunos, e se foca muito. Eles querem aprender ventilação mecânica, eles querem aprender a radiografia, a TC, e esquecem de ir lá no paciente e botar ele sentado, sedestrado, em ortostatismo, para deambular, que é a essência terapêutica. Então a gente precisa, por incrível que pareça, construir isso. E parece que para construir isso num paciente, numa terapia intensiva, Breno, a gente tem que desconstruir outros conceitos, né? De que o paciente grave na UTI ele precisa de exercício físico. Porque antes a gente pensava, esse paciente é muito grave para permitir fazer exercício físico. Era assim que a gente pensava. É o contrário, né? E hoje é o contrário. Esse paciente está muito grave para se permitir ficar em repouso. Eu acho que esse é um conceito que eu queria deixar bem claro para todos. E nesse tempo também, teve alguma coisa que você mudou a tua visão desde o começo e você agora vê de uma outra forma? Vejo, eu confesso que talvez também pela inexperiência, pela imaturidade, eu não tinha a dimensão da importância do fisioterapeuta dentro de uma equipe. Até porque quando a gente trabalha, por exemplo, em outras áreas do conhecimento fisioterapeuta, talvez a gente trabalhe de forma mais isolada. E dentro do ambiente da terapia intensiva a gente sempre trabalha mais em equipe. E eu confesso que no início eu não via a tamanha importância do fisioterapeuta dentro do contexto. Eu achava que ele era um profissional complementar. E hoje eu vejo que não. E essa pandemia veio me mostrar isso. Isso é fato. A pandemia veio nos mostrar que eu não estou aqui, ao merecer uma categoria, não estou desmerecendo as outras, em hipótese alguma. Mas, sem dúvida, a fisioterapia foi a profissão que teve um crescimento e uma exposição perante a comunidade científica e a sociedade como um todo, assim, fantástica. Foi um crescimento exponencial. Né? E veio só confirmar aquilo que a gente já sabia, mas que a gente precisava de alguém para, sabe, para mostrar. Infelizmente foi dessa forma, né? Infelizmente. Mas aconteceu. E eu costumo dizer isso. A gente não pode tirar... eu creio que para um profissional, um cidadão, um ser humano mesmo, ele cresce nos momentos difíceis. Então, é inegável que a pandemia trouxe muitas coisas boas. Isso não é de forma alguma hipocrisia. Tá? Então, muitas coisas boas vieram com a pandemia. A gente não pode... É inegável. Não podemos desmerecer isso. O uso, por exemplo, da cânula... Vou trazer aqui exemplo simples, da cânula nasal de alto fluxo, dos sistemas de capacete Wellmont, que já existe, nem tinha aqui no Brasil. Não tinha nem validação pela Anvisa, e hoje está todo mundo usando. Isso é fantástico. Isso não vai ficar só... Aqui em Teresina, nós não tínhamos fisioterapeutas nas unidades de pronto atendimento. Hoje tem. Você acha que quando acabar a pandemia vão tirar? Não, isso foi uma construção, isso foi um ganho que a pandemia trouxe. Então, a gente não pode desmerecer as coisas boas nesses momentos ruins. E aí uma frase clichê, né, que eu costumo falar: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então são nesses momentos difíceis que a gente tem que se reinventar. E assim aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com vários momentos críticos, que foi naqueles momentos que a sociedade... Que teve um boom da fisioterapia, né, na época da Guerra Mundial, né? Sem dúvida. A Segunda Guerra Mundial foi um dos momentos... A fisioterapia, ela é antes e após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, sem dúvida. Para a gente encerrar, Saulo, indica um livro para quem quer se aprofundar no tema. Só pode ser um, né? Tu vai ter que selecionar. Eu vou indicar meu livro de cabeceira, porque eu acho que quem lê esse livro é um livro pequeno, fácil. Fisiologia Respiratória do Oeste. Acho que você já sabia qual era esse livro, mas é um livro que eu indico. E sim, se a gente quer se aprofundar no diafragma, vai para o capítulo 7, que é o capítulo de mecânica respiratória. Mas leia o livro todo. É um livro simples, fantástico. Eu o leio a cada 6 meses, né? E a cada vez que eu leio, poxa, é isso mesmo, né? É isso. E o bom é a gente ler esses livros mais uma vez,
muitas vezes, porque a gente é uma outra pessoa quando a gente Exato. lê. Cada vez que eu leio, é uma outra pessoa. é uma outra visão tem que eu outros tenho. insights. Isso é bacana. Então, eu indicaria, sem dúvida, o livro do West, do Fisiologia Respiratória Moderna. Professor, muito obrigado, viu, por essa conversa engrandecedora. Espero que a gente se veja mais vezes, tá bom? Sem dúvida. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Até mais.